Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero falar com vocês sobre o somatório e o produtório. Então eu quero comentar aqui o que significa esses dois conceitos na matemática, né? São conceitos aí que a gente utiliza bastante, então é importante a gente saber o que eles significam. Bom, o mais utilizado, na verdade, é o somatório, né? E o que é o somatório? O somatório nada mais é que uma notação matemática que a gente utiliza para simplificar a escrita de uma soma que eventualmente seja muito longa. Apenas isso, não tem segredo. Ok? Então, por exemplo, se a gente estiver somando ali, ó, como vocês podem ver no exemplo, 2 mais 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo, e continua essa soma até, por exemplo, 2 à sexta, né? Então, ao invés de você escrever toda essa soma aqui, né? Ao invés de você escrever toda essa expressão, a gente tem uma expressão matemática para simplificar ela. Essa expressão a gente chama de produtório. A gente usa a letra grega maiúscula sigma, né? A letra sigma maiúscula, que é uma letra grega, né? A gente vai fazer o que então? Bom, para a gente poder escrever o somatório, né? Claro, os termos que a gente está somando, ele precisa ter um certo padrão, né? Qual que é o padrão que a gente observa aqui? Ele é 2 elevado a alguém, não é mesmo? Então aqui, ó, primeiro eu tenho 2 elevado a 1, depois 2 elevado a 2, 2 ao cubo, 2 à quarta. Nesse caso aqui, até o 2 à sexta. Então veja que o termo, ele tem um padrão. De que forma que é esse padrão, né? São termos da forma 2 elevado a n. Vocês concordam comigo? Né? Onde o n ele pode ser valores que estão compreendidos aqui, né, ó, entre 1 e 6. Então, essas são as possibilidades para o n. Então, o que a gente faz? Né? Você pega esse termo padrão, que a gente chama aqui do termo da soma, né? Você coloca 2 elevado a n aqui. E, claro, veja que se eu colocar só dessa forma, fica ambíguo, né? Por quê? Eu poderia ter uma soma aqui de 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, até 2 à sexta, mas eu poderia também ter uma soma em que você saísse, por exemplo, do 2 ao quadrado e fosse até o 2 à décima. Então, eu preciso de algo para diferenciar. Né? O que a gente faz, então? A gente vem aqui no símbolo do somatório aqui e a gente coloca, então, né, embaixo, veja que eu coloquei aqui no expoente a variável n, não é mesmo? Então, aqui embaixo eu vou falar, né, de onde parte o n. Veja que o meu primeiro termo aqui é 2 elevado a 1, então o meu n parte aqui, claro, do termo n igual a 1. E vai até onde? Até o último aqui, que é 6. Então, n vai de 1 até 6. Então, é assim, né, que a gente representa uma soma através do símbolo chamado somatório, ok? Onde aqui embaixo eu coloco de onde parte a variável que está na minha expressão, a variável que é n, então n parte de 1, né? Aqui em cima, até onde a variável chega, né? E quando eu escrevo dessa forma, claro, né, pessoal, é importante mencionar que você está percorrendo todos os termos, né? Partindo de 1 até 6. Então, eu tenho 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, né? Aqui nesses 3 pontinhos aqui que eu omiti, você tem ali o 2 ao cubo, 2 à quarta, 2 à quinta e, por fim, o 2 à sexta, ok? Então, você pode ter expressões maiores. Você poderia ter, por exemplo, aqui, ó, vamos dizer aqui, o 2 ao cubo mais o 2 à quarta mais o 2 à quinta, assim por diante, né? Você vai do 3, 4, 5, vai continuando assim, por exemplo, até o 2 elevado a 35. Né? Como que a gente representaria isso aqui? Isso aqui seria, então, o somatório, né? Aqui eu usei a letra N, mas não necessariamente você precisa usar a letra N. Você pode utilizar aí outras letras, por exemplo, o I. O I agora, que vai ser a nossa potência, ele começa onde? Ele começa no 3. Então, é I de 3 e vai até onde? Até o 35, né? De 2 elevado a quem? A variável, que é a variável I. Que é a variável, que é o termo que está variando nessa soma. Veja que o 2 está sempre fixado, né? Mas o expoente aqui, ó, o expoente que está aqui na potência, né? Ele está variando. E naquele outro exemplo do slide ali, né? Que você não precisa ter apenas, conforme eu estava falando, você não precisa ter apenas 2 elevado a n, né? Você pode ter qualquer expressão. Eu dou um exemplo aí de uma outra expressão, por exemplo, onde você tem um número que multiplica o próximo e divide pelo próximo do próximo, né? Então, por exemplo, 1 vezes 2 dividido por 3, mais 2 vezes 3 dividido por 4, mais 3 vezes 4 dividido por 5, e eu vou assim até o 6 vezes 7 dividido por 8. Como que você poderia escrever essa soma? Você pode escrever o n com n ali indo de 1 até 6, evidentemente,
né? E você coloca o n que multiplica n mais 1 sobre n mais 2. Veja, pessoal, que isso aí retrata pra gente o quê? Para você escrever o somatório, é importante o quê? Que todos os termos que você estejam somando, ele tem uma expressão geral, vamos dizer assim, né? Ele tem um termo que representa ele. Que no caso aqui desses dois exemplos, a gente tem o 2 elevado a n e a gente tem o n que multiplica n mais 1 sobre n mais 2. Ou seja, você tem um termo geral que descreve, né, aqueles termos que você está somando, né? Bom, e claro, não precisa ser apenas número para você usar o somatório, pessoal. Vocês podem ter também coisas desse tipo aqui, ó. Você pode ter uma soma que envolva funções, por exemplo, seno de x mais seno de 2x mais seno de 3x, né? Mais, você pode continuar essa soma aqui até seno, por exemplo, de um certo k que multiplica x, né? Onde k é um número natural qualquer aí. Isso aqui você pode escrever como, então? Como o somatório, né? Pode escrever aqui como somatório. Eu vou usar a letra... Você pode usar várias letras. O N, o I. Uma letra que a gente usa também bastante é o J, né? Com J indo de 1 até onde? Bom, é 1 que multiplica x, 2 que multiplica x, 3 que multiplica x. E vai até onde? Até o valor k, né? Que multiplica quem? O seno de j vezes x. Então, você não precisa necessariamente usar a letra N e a letra I. Você pode usar a letra J também para representar isso aí. E não precisa ser necessariamente número no somatório. Pode ser funções. No caso aqui, eu peguei a função f de x igual a seno de x mais seno de 2x mais seno de 3x e assim por diante. Veja aqui, ó. Aqui a gente tem uma expressão razoavelmente longa, né? E quando a gente usa o símbolo do somatório, fica uma expressão bem mais curta para a gente representar. Ok? Então, por isso que é importante esse símbolo de somatório. Aqui uma observação também que é importante. Veja que eu coloquei aqui, ó, 2 elevado a n com n indo de 1 a 6, né? Você poderia também, né, dependendo do contexto, às vezes se for conveniente, você poderia escrever o quê? Você poderia escrever o somatório com n indo de 0 até 6 e colocar o quê? 2 elevado a n mais 1. Tá vendo? Isso também é possível. Veja que eu diminuí 1 aqui. E aqui agora não vai até 6, aqui vai até 5 agora, né? Então, ó, eu diminuí 1 onde começa, né, do 0 até 5, e eu somei 1 na potência do n aqui. E se você colocar aqui, ó, primeiro caso n igual a 0, 0 mais 1 vai dar 1, vai ficar 2 elevado a 1, que dá 2, que é, de fato, o primeiro termo. Se você colocar n igual a 1, vai ficar 1 mais 1, que vai dar 2, 2 ao quadrado é o próximo termo. Até você colocar o n5, n igual a 5, que aí você vai ter 5 mais 1, 6, e vai chegar finalmente aqui no 2 elevado a 6. Então, você pode fazer, né? Isso aqui a gente chama, de certa forma, fazer uma translação, né? No termo, uma translação na série, né? Ou no termo da série, do somatório, vamos dizer assim. Fazer uma translação no somatório, seria a maneira mais correta de dizer isso, né? Onde você pega o termo e translada. Você pode somar 1, você poderia também, de certa forma, subtrair 1 também, né? Aí você começaria, né? Se você subtraísse 1, aí você começaria n igual a 2 até, de 2 até 7, né? Então, tem essas mudanças que você pode fazer também quando você escreve o somatório, que a gente chama de translação. Bom, uma outra notação que a gente usa na matemática também, não tão frequentemente igual a gente utiliza o símbolo do somatório, né? É o produtório. Ah, tá. Antes de eu falar do produtório, deixa eu só... Agora que eu vi aqui no slide... aqui eu peguei termos específicos, né? Eu peguei exemplos aqui, 3 exemplos, né? 4 exemplos com esse um que eu coloquei no slide aqui, que ilustra exemplos de somatório. Mas você pode ter casos mais gerais, né? Não precisa ser só esses exemplos aí. Em termos geral, você precisa ter o que a gente chama de sequência, né? Se você tiver, por exemplo, uma sequência xn, né? Você pode colocar aqui que o n pertence ao conjunto dos naturais, né? Por exemplo, x1, x2, x3 e assim por diante, né? Se tiver uma sequência, você pode considerar a soma dos termos da sequência, né? E para a gente representar a soma dos termos da sequência, a gente também usa o símbolo do somatório, né? Então, a gente pode ter aqui o que a gente chama de soma dos termos da sequência. E isso daqui é o que a gente chama na matemática de
sequência de números, né? Então, você tem ali o x1, x2, x3, que são números naturais, né? Então, isso aqui, eu não quero entrar muito em detalhe na questão de sequência, pessoal, porque eu teria que falar de funções, né? Por quê? Porque a cada número natural n, né, que você escolhe aqui no conjunto dos naturais, se associa um x índice n. Então, uma sequência, na verdade, é uma função que a cada natural associa um número. Esses números, né, vão ser listados aqui, x1, x2, x3, entre parênteses, é a notação que a gente utiliza, né? E a gente chama, então, a coleção desses números seria aí a imagem, né, da nossa sequência. Mas a gente costuma chamar isso aqui direto de sequência também, sem perigo de confusão aí, ok? Tendo em mente que, na verdade, o que a gente tem aqui é uma função. Mas isso aqui é o que a gente chama de sequência, e a gente pode considerar a soma dos termos da sequência, né? Que você vai fazer o quê? Você vai somar aqui, né, com n, independentemente de 1, agora vai até o infinito, porque a sequência aqui, eu coloquei esses 3 pontinhos aqui, dando a ideia de que isso aqui continua indefinidamente, né? E você vai ter aqui, então, a soma dos x índice n, né? Essa soma, pessoal, vale destacar. Ela é uma soma que ela vale quanto aqui, né? Deixa eu só voltar aqui. Quanto que vale o valor dessa soma? Isso aqui a gente não tem a princípio definido. Por quê? A gente tem somas que a gente soma infinitamente, porque aqui é uma soma que a gente está somando infinitamente, vocês estão vendo? Então, eu somo o primeiro, o segundo, o terceiro, e continuo somando indefinidamente. Algumas sequências, algumas somas, dão valores finitos, né? Por exemplo, você somar 1 sobre n ao quadrado com n de 1 infinito. Agora, se você somar, por exemplo, 1 sobre n, isso dá infinito. Então, a gente tem casos de somas dessas que dá valores finitos e valores infinitos, né? Essa soma, ela recebe um nome, ela chama de série, né? E aí a série, ela pode ter a soma dela como sendo um valor finito, que aí no caso a gente fala que a série converge, ou a soma pode dar um valor mais ou menos infinito, que a gente fala que a série diverge, né? Mas eu não vou entrar nesses detalhes aí não, eu quero explorar aqui mais a questão mesmo simbológica aqui, né? A questão simbólica, né? Que é usar o símbolo do somatório, né? Para descrever o quê? Que eu estou somando tudo isso, né? Que no caso aqui seria o quê? Seria o x1 mais o x2 mais o x3 mais o x4 mais... Continua indefinidamente somando isso daqui. Então, para escrever uma expressão desse tipo, a gente sintetiza em algo mais compacto aqui. Que eu falo de onde está saindo até onde está chegando, né? E quem são os termos que eu estou somando. Claro, a sequência aqui eu peguei uma sequência infinita, né? Você tem todos os naturais, mas você poderia ter uma sequência finita, né? Aí você teria alguma coisa desse tipo aqui, ó. Por exemplo, xn, né? Igual a x1, x2, né? Até um certo x10, por exemplo, né? Aí você poderia considerar a soma, né? Do xn aqui com n indo de 1 até 10, né? Que nada mais seria que o x1 mais o x2, assim por diante, até a gente chegar aqui no x10, que é o último elemento, né? Então, a gente sintetizaria a escrita desse somatório aqui, dessa soma, né? Nesse símbolo que está do lado esquerdo aqui, que eu estou denotando para vocês. Bom, isso aqui é o somatório. A gente tem também, né? Agora sim, né? Vamos para o produtório, né? O produtório é a mesma ideia do somatório, porém, ao invés de você fazer soma, você pode fazer o quê? Você pode fazer produtos, né? Produtos. Então, por exemplo, pensa de novo no termo 2 elevado a n, né? Você pode multiplicar 2 por 2 ao quadrado, por 2 ao cubo. Você pode ir fazendo essa multiplicação até, por exemplo, no caso do meu exemplo ali, 2 elevado a 6, né? Para eu não ter que escrever tudo isso, você usa a notação do produtório, que é o quê? Que é um π maiúsculo, né? Que é a letra π, né? A gente tem aqui a letra π minúscula, né? E a letra π maiúscula dessa forma aqui. E aqui você coloca n indo de 1 até 6, né? Do termo que você está multiplicando um com o outro, que é 2 elevado a n, né? Outro exemplo que você tem ali também, ó, se eu tivesse, por exemplo, multiplicação de termos, 3 vezes 1 vezes, 3 vezes 2 vezes, 3 vezes 3 vezes, continua esse procedimento até 3 vezes k. Então, você pode escrever ali, né? Todos os termos são de que forma? 3 vezes alguém, né? E esse alguém varia de 1, 2, 3 e assim sucessivamente, na sequência. Então, é o quê? É um cara do tipo 3i, né? E o i varia de 1 até k, que é onde você vai ali multiplicando 3. Até um lugar máximo que você vai multiplicando 3, conforme vocês podem ver ali no slide. Aí eu usei a letra i para representar, né? Ou seja, você tem lá o 3 vezes 1, depois o 3 vezes 2, depois o 3 vezes 3, né? E isso é representado ali pelo aquele símbolo, né? Que é o 3i. Né? Então, o produtório, né, de 3i
com i indo de 1 até um certo valor k, né? Poderia ser aqui, por exemplo, 30, né? Ali eu peguei k, mas poderia ser 30, né? É quem? É 3 vezes o primeiro cara. Tudo isso que multiplica 3 vezes o segundo. Quem que vem depois do 1? Vem o 2, né? Vezes, vou colocar um parênteses aqui para separar esses produtos, né? Vezes o 3 vezes 3, vezes, né? Continua esse produto até o 3 vezes 30, que seria o último cara, né? Então, esse cara aqui é o último que aparece aqui em cima. Então, essa aqui é a ideia do produtório. Em termos geral, você pode ter também uma sequência xn, né, e considerar ali o produtório com n indo de 1 até infinito dos xn's, né? Ou você pode ter também pode ter uma sequência também infinita, não precisa ser infinita igual tá ali, você pode ter xn, né, como sendo aqui x1, x2 até um certo xk, né? E você pode considerar aqui o produtório dos termos dessa sequência, né? X índice L com L indo de 1 até um certo valor k, né? Então, aqui eu estou utilizando aqui a letra L, né, para justificar o índice, né? Para justificar esse índice aqui, que é x índice L. Né? O L indo de 1 a k. Então, isso aqui seria exatamente quem? O x1 vezes o x2 vezes o x3 vezes, continua isso aqui indefinidamente até o xk, né? Que é o termo onde você chega aqui em cima. Então, esse aqui é o último, né? Esse k. O L igual a 1 aqui é o primeiro, né? E você percorre todos multiplicando sempre esses termos. Beleza, gente? Então, isso aqui é a ideia aí do produtório. Bom, só para finalizar aqui, né? Vou dar um exemplo bem clássico que a gente tem, né? Por exemplo, você pegar aqui uma progressão geométrica, né? Vou pegar uma PG, né? Uma PG. Eu vou dar um exemplo de somatório, que é o que a gente acaba utilizando mais, né? Pegar uma PG, né? Você pega uma razão aqui como sendo A menor do que 1, né? Então, você tem que a PG vai ser quem, né? Uma progressão geométrica aqui, né? Vai ser o 1, né? Vai ser o primeiro termo. Depois, você vai ter aqui o A ao quadrado, o A ao cubo. Veja que se você dividir sempre um cara pelo antecessor, né? Por exemplo, A ao cubo sobre A ao quadrado, isso vai dar exatamente A, né? Ou seja, a razão é A. Sempre que você divide um cara pelo anterior, é a razão, né? Que no caso aqui vai ser A. Então, isso aqui é uma PG de razão A, né? E você tem aqui, então, isso continua de certa forma, né? Essa PG, na verdade, ela é um exemplo de uma sequência também, ok, pessoal? Uma sequência xn, né? Com n indo de um n aqui pertencente aos naturais, vamos dizer assim, né? Aqui você tem que tomar um cuidado, né? Porque se você escrever como sendo xn, tá vendo que ela começa com 1, então você precisaria do 0, né? Então, vamos colocar aqui n pertencente, né? Aos naturais, né? Unido com o 0 aqui. Só para incluir esse primeiro termo aqui, que vai ser quem? Vai ser o a elevado a 0, que dá 1. Beleza, gente? Então, só para destacar isso. Como a gente está considerando nosso curso os naturais sem o 0, né? Então, você pode fazer dessa maneira aí para ilustrar. Bom, essa sequência aqui, né, a gente pode considerar a soma dela, dos termos delas, né? Que vai ser a soma da PG, né? Então, se você somar aqui com n indo de 0 até o infinito, né? Uma maneira aqui de você, só voltando aqui rapidamente, pessoal, uma maneira de você não precisar colocar aqui o n, esse união com 0, que fica uma coisa meio estranha, né? Você pode fazer o quê? Você pode também, se você quisesse, colocar o n mais 1 aqui, né? X índice n mais 1, agora sim com n pertencente aos naturais. Também seria aí, digamos, uma saída para você contornar essa questão do 0. Mas você pode usar aí as duas maneiras que vai estar, de certa forma, aí fazendo sentido. Bom, com o n indo de 0 até infinito, né? Então, a gente tem o que aqui? Essa soma aqui, né? Então, isso aqui vai ser a soma do a elevado a n, né? Então, quando o n vale 0, você tem a elevado a 0, que dá 1. Quando o n vale 1, você tem a elevado a 1, que é o a. Quando você tem o n igual a 2, você tem o a quadrado. N igual a 3, o a ao cubo. E assim sucessivamente, né? E essa PG aqui, a gente sabe o quê? Como a razão é menor do que 1, né? Então, o resultado disso é exatamente 1, né? Sobre 1 menos a. É o resultado dessa soma dessa PG aqui. Bom, isso aqui é um exemplo mais prático aí, vamos dizer assim, né? Que a gente tem o resultado da soma indo até o infinito, né? Como eu tinha comentado para vocês aquela hora, né?
A soma pode ser que ela exista ou pode ser que ela não exista, que ela dê um valor fixo ou que ela não dê um valor fixo, né? Nesse caso aqui seria um exemplo aí que daria um valor fixo, né? Você pode pegar A, por exemplo, aqui, né? Um A que é menor que 1, né? E claro, aqui também A maior que 0, tá, gente? Então, o A, na verdade, você poderia considerar aqui, ó, o A maior que 0 e menor do que 1, beleza? E aí você tem aqui 1 sobre 1 menos A. Então, esse seria o resultado. Um exemplo, você poderia pegar A, por exemplo, como sendo meio, né? Que é um número aí que está entre 0 e 1, né? E você ia ter esse somatório que dá 1 sobre 1 menos meio, né? Aí você podia fazer a conta aí e ia ver quanto que dá isso aí. Bom, gente, o que eu queria falar com vocês era basicamente isso, né? Dar alguns exemplos, comentar do produtório, do somatório, né? Isso aqui vocês podem encontrar aí muitas vezes quando você estiver estudando matemática, em muitos livros. Então, essa aula aqui é mais para esclarecer e dar alguns exemplos do que significa o símbolo somatório. Beleza, gente? Bom, espero aí que vocês tenham entendido, né? Até uma próxima aula e um abraço a todos.